107,9. Estamos apresentando Show da Manhã. É isso mesmo, Show da Manhã de volta pra você, meu ouvinte. Chegou aquela hora de ficar bem informado, entrevista ao vivo com o farmacêutico Iago Gabriel. Maravilha, né? Você fica muito bem informado aqui, ó. Bom dia, Iago. Bom dia, Thay. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje é um tema muito especial aí pra gente estar falando, né? Então, vai ser muito bom. Não perca, acompanha a gente até o final. Vai compartilhando aí com a galera. Pega o link aí, compartilha, manda pra geral, porque vai ser muito boa essa entrevista. É isso mesmo, tem várias plataformas aí para você conectar com a gente. Pode ser na rádio 87,9, também no nosso site www.radioclubtransfm ou também baixe o nosso aplicativo na Play Store, Rádio Clube Trans FM 87,9 e vem com a gente. Olha só, na semana passada iniciamos falando sobre Setembro Amarelo, né? O mês da prevenção ao suicídio e valorização da vida, não é isso aí? Isso mesmo. E olha só, pode ligar pra cá, hoje é tema suicídio, você fica bem informado, 3211-5697 ou no nosso WhatsApp, 9927-1617. O Iago Gabriel, esse farmacêutico, tá ficando famoso, responde tudo pra você e ao vivo, é isso aí. Então falamos sobre a depressão, né, na semana passada e como podemos identificar e ajudar as pessoas a se tratar. Iago, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado na semana passada? Sim, com certeza. Semana passada a gente começou o Setembro Amarelo falando sobre depressão, porque é uma das principais causas, né, de suicídio. E a gente falava aí dessa importância de todo mundo estar atento aos sinais e sintomas e estar ajudando as pessoas ao redor, principalmente nesse período de pandemia, né? A gente falou também que acomete muito os adolescentes, né, na fase mais jovem, e também os idosos, né, devido aí a essa correria do dia a dia, a não ter tempo para ninguém. E a gente falava muito essa questão da pandemia, que muitas pessoas que têm a depressão, né, acabou se agravando, mas uma forma de equilibrar isso aí seria as pessoas estar mais próximas, conversarem. Então uma das saídas aí, a gente está mais perto e mais atento ao quem está ao nosso lado. Perfeito. Hoje, dia 10 de setembro, e é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Mas a campanha acontece durante todo o ano. E para apoiar essa data tão importante, vamos falar um pouco sobre essa campanha que deve ocorrer durante todo o ano. Vamos iniciar, Iago? Vamos sim, vamos lá, Thay. E a primeira pergunta é: por que fazer uma campanha como essa? Pô, Thay, é preocupante, né? Quando a gente fala de suicídio, muita gente pensa que é besteira, por que a pessoa fez isso, mas a gente vai falar aqui ao longo da entrevista os motivos, né, que pode estar levando a pessoa a fazer isso. Não justifica ninguém tirar a vida, mas existe vários fatores aí. E uma das formas que o pessoal, né, que o Conselho de Medicina, de Psiquiatria encontrou e que a gente está tentando fazer cada vez mais a sociedade abraçar, porque todo ano são registrados cerca de 12 mil suicídios somente no Brasil. Somente no Brasil são 12 mil casos de suicídio todos os anos. É um número bem preocupante. Muito alto. No mundo todo é mais de 1 milhão. Então você vê que é assustador e por isso justifica tanto essa campanha, né? É uma triste realidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E um fator preocupante, né? Tá cometendo mais os jovens, né? Que estão iniciando a vida aí. Então a preocupação dessa nova geração aí, o que a gente está levando. Então, por isso, tão importante falar cada vez mais dessa campanha. E aí, outro dado interessante também, que a gente deve quebrar o tabu, que cerca de 96% dos casos de suicídio são relacionados com algum transtorno mental, com depressão, transtorno de bipolaridade. Então, é importante a gente falar dessa campanha justamente por isso, que a depressão, por exemplo, está presente no dia a dia, a gente falou isso semana passada, e cada vez mais as pessoas estão menos insensíveis, vamos dizer assim, porque as pessoas não têm percebido, né? Acho que é frescura, conforme a gente falou semana passada. Então essa campanha vem para isso, mostrar pra gente que a gente tem que falar assim sobre suicídio, tem que falar de depressão, temos que valorizar a vida, mas acima de tudo, a gente tem que deixar esse tabu de lado, esse preconceito e tentar
arregaçar as mangas, né? E vamos tentar mudar esses números aí. Iago, você falou assim que a maioria é jovem, né? Sim. Você acha, na sua opinião, que o bullying tem a ver com isso? Sim, tem muito. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas já que você já perguntou, vamos adiantar. Tá muito relacionado, porque antigamente o bullying, as pessoas não levavam a sério, né? Nem se falava de bullying. Sim. Na escola, quantas vezes um gordinho foi chamado de gordinho, aquele magrelo de magrelo, os excluídos, né? Aquela pessoa, por exemplo, gay, o público LGBT foi discriminado na sala de aula. E só que isso não era falado. Então agora, como está muito em alta, a gente começou a observar mais, né? Eu acho que esses números sempre existiram, só com outros nomes, não tinha tanto impacto na vida das pessoas, porque muita gente levava também esse lado da brincadeira. À medida que a gente foi se distanciando do mundo real e passando mais para o mundo virtual, eu acho que é aí que veio essa incidência de maior caso de suicídio, porque as pessoas ficam tanto no mundo virtual, naquela vida perfeita da internet, né? Porque na internet não tem tragédia, não tem nada ruim. Então esse é um fator que fez o bullying aí se tornar um dos fatores de suicídio. E muita gente a nossa geração até se vangloria disso, que antigamente não tinha bullying. Mas antigamente também a gente resolvia ali, como dizia nos tapas, a gente resolvia no tete a tete, na conversa, no diálogo, quando ia ver se esquecia. Hoje não, hoje a pessoa está muito no celular. Então ela fica remoendo isso. Então é um ponto negativo aí dessa nova geração. E o bullying mais descarado aí agora, como está se falando mais, sendo vários fatores aí. Inclusive, não sei se alguém tiver Netflix, a gente até indica aquela série Touch His Why, que fala um pouquinho da questão do suicídio, conta um pouquinho da história. Depois, quem quiser acompanhar e procurar mais, a gente pode também estar passando a série para você assistir, que vale a pena, que fala um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Aí uma dica interessante, né? Às vezes tá em casa, não tem nada para fazer, uma série boa. E para aqueles também que conhece alguém que sofre também, né, Iago? Passar essa orientação. Essa série que a gente indicou agora, a gente nem indica a pessoa assistir sozinho, se ela estiver passando por alguma dificuldade. Então sempre acompanhar a pessoa que está passando por esse momento, porque mostram cenas fortes, mas ao mesmo tempo retrata de uma realidade que eu acho que faz a gente entender um pouquinho mais o que é o processo de suicídio, como a gente pode estar tentando intervir, o que a gente pode estar fazendo para mudar essa mentalidade da pessoa. Bacana. Iago, responde pra gente e para os ouvintes aí em casa, o que é o suicídio? Suicídio se fala muito, né? A gente fala suicídio pra lá, suicídio pra cá, todo mundo já sabe, eu acho que no termo técnico, a pessoa tentar se matar, né? Tirar a própria vida. Só que a pessoa, ela vive. É até engraçado quando a gente olha por essa análise, porque a pessoa, ela tem a vontade de viver, mas ao mesmo tempo ela tem vontade de morrer em alguns momentos. Então ela vive ali naquela balança, morrer ou viver, morrer ou viver. E dependendo do que acontece, a balança pesa mais pro lado do morrer. Então ela vai de forma intencional e consciente tentar tirar a própria vida. Então seria isso seria o suicídio, a pessoa tentar pela própria vida de forma consciente. Aqui em Juiz de Fora acontece muito nas linhas de trem, né? Sim, isso é uma triste realidade, aí acontece demais. Se observar também, a maioria foi jovens que aconteceu. Então a gente precisa ter uma atenção maior com os nossos jovens. E também o suicídio está relacionado no pensamento suicida, tá? A gente tem que falar aqui no pensamento suicida, que é quando a pessoa faz aquele comportamento, faz todo o plano na sua cabeça, na tentativa de se matar. Isso também é considerado uma forma de suicídio, mesmo que ela não vá culminar, né, na morte da pessoa, mas esse comportamento também pode motivar o suicídio. Então temos que ter atenção também aos comportamentos, que é o que essa série que eu falei agora há pouco mostra, né? O comportamento. Sempre a pessoa vai dando sinais. Só que a gente está tão corrido na rotina do dia a dia que a gente acaba não percebendo esses sinais. E a hora que acontece já é tarde. E existe alguma causa para justificar essa atitude? O suicídio é engraçado quando você vai analisar, porque a pessoa só pensa no lado da morte, né? O indivíduo morreu. Mas aí, a hora que a gente começa a construir o histórico daquela pessoa, tudo que a pessoa passou, é difícil falar assim, não, foi o bullying, por exemplo, que a gente comentou agora, não, foi o bullying que levou a pessoa a se matar. Mas na verdade não é o bullying foi só a última gota, como se fosse o fósforo riscando ali. Por quê? Porque o suicídio, quando a pessoa tenta, existe vários fatores, existe fator emocional, o psicológico,
a questão familiar. Então, é vários fatores que vão aí levar a pessoa a pensar no suicídio. Então, o suicídio ele é considerado um processo, né? A pessoa é como se fosse uma caixinha e vai acumulando as coisas ali. E cada vez que ela vai acumulando, esse fardo vai ficando pesado, é uma forma que ela não consegue sustentar isso e ela acha que morrer é a melhor solução para tudo aquilo que ela acumulou. Então aqui a gente já destaca o primeiro ponto, que é a gente tentar conversar mais com as pessoas, ouvir mais. Quando ouvir também, ouvir de um ponto de vista diferente, não ouvir com aquele ponto de vista julgando o que a pessoa está pensando, e sim ouvir com os olhos atentos para ver se você pode captar alguma coisa. Só assim a gente vai conseguir aí diminuir essas estatísticas. Então, antes da pessoa chegar ao suicídio, dá para ajudar? Dá, sempre dá. A gente tem muitos fatores, por exemplo, tão complexos. A gente tem um fator biológico, algumas coisas a gente não consegue mudar, o genético, inclusive genético, mas tem a questão cultural. Por exemplo, a pessoa que sofre bullying, se você observa que a pessoa sofre muito bullying e ela tá ficando mais triste, tá evitando ir nos lugares, isso já é um sinal que a pessoa não tá satisfeita com a vida. Então a gente vai falar mais pra frente aí essa questão da desmotivação, que é um ponto. Então a gente tem que ficar avaliando. O suicídio ele é prevenível em muitos dos casos, tá? Desde que a gente faça que profissionais conscientizem ajudar, que as pessoas ao redor dessa pessoa ajudem e observem, né? Eu acho que essa pandemia mostrou mais do que nunca a gente precisa observar mais quem está do nosso lado e ajudar, conforme a gente viu aí nessas lives, a quantidade de doação que a gente teve. Então a gente precisa ajudar da mesma forma que a gente faz uma doação. Verdade. Quais as barreiras impedem a detecção e prevenção ao suicídio? O primeiro ponto é porque quando se fala em suicídio, todo mundo fala, não pode falar isso, vai estimular as crianças a fazer. Na verdade, esse tabu de não falar abertamente sobre suicídio, de não conversar com os filhos sobre suicídio, de não dar conselhos, porque não é porque você está falando de suicídio que a pessoa vai tentar o suicídio. A gente precisa falar mais, é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente não deve julgar, né? Não deve levar, por exemplo, para a questão religiosa, porque se a gente olhar aí pela cultura, o suicídio é considerado um pecado máximo, né? Então, levando um pouquinho para o lado religioso, as pessoas se sentem culpa por isso. Por exemplo, os familiares. A gente só pensa na pessoa que se matou. Mas e a pessoa que ficou vai continuar sentindo os impactos desse suicídio. Então, a gente precisa também ter um cuidado, uma atenção com essa pessoa, com os familiares da pessoa que se suicidou. Não fazer esse julgamento, porque é uma dor muito grande, eu imagino, não passei por isso, mas é uma dor muito grande. É uma questão de saúde pública, porque isso impacta. Você vê jovens morrendo por questões bobas. E tem aquele pessoal ainda que tenta contra a própria vida e não consegue e acaba trazendo transtornos para a família. Então a gente tem que parar com esse julgamento e procurar esforço para quebrar esse tabu, se falar mais em escola, com criança. Então acho que só assim a gente vai conseguir quebrar essas barreiras, comunicando e conversando, dialogando, para a gente conseguir prevenir, né? E conseguir detectar esses sinais aí que a gente vai citar daqui a pouco. Tiago, é muito importante que os pais estejam também acompanhando as crianças e não achar que a escola tem a obrigação, né? O acompanhamento dos pais ali, familiar também, é muito importante, né? Sim. A vida escolar, a gente fala da nossa época, o que mudou de lá para trás para cá, né? Pelo menos é o que eu observo. É que hoje as famílias estão menos presentes nas escolas. As famílias não... De certa forma, a família escolar, né, que engloba professor, aluno e também os pais, estão cada vez mais distantes. E isso também pode vir contribuir para o aumento de suicídio, uma vez que, por exemplo, se a criança sofre bullying dentro de sala, ela não comenta com o professor, ou a mãe descobre que a criança está sofrendo bullying, não vai até a escola conversar, mas conversar de forma harmoniosa para tentar trazer soluções. A gente precisa sempre pensar nas soluções e não no problema, não jogar o problema para a escola. E sim a gente tentar trabalhar isso da melhor forma, seja na escola, com o professor, dialogando, porque o diálogo é o melhor caminho. A gente só vai conseguir mudar esses números de que todo mundo passar a dialogar mais e procurar soluções e não trabalhar em cima do problema. Porque igual a gente falou no começo aqui, a gente tem aí 12 mil suicídios anuais. Se a gente pensar só no número, esse número vai cada vez mais crescer. Mas se a gente começar a pensar o que a gente pode fazer para esse número diminuir, aí eu acho que a gente vai começar a ter um efeito positivo e esses números vão tender a cair. E lembrando que esses números são pessoas, tem nome, sim, né? Cada pessoa tem um nome e atrás desse nome tem mais nomes, né? Que é as famílias que ficam. A gente estava falando agora há pouco a questão do sofrimento que fica. Existe um risco também, tem alguns estudos mostrando que
pessoas que tem na família, uma pessoa que cometeu suicídio, a chance daquela pessoa também vir cometer um suicídio pelo desgosto, por tudo que aconteceu, pelo peso que fica, né? Porque fica um peso para imagina a mãe de uma pessoa que suicidou. Que eu poderia ter feito, né? O que eu poderia ter feito, começa a se questionar. Então, o peso também dessa dor é muito grande. E isso pode levar também a um suicídio. Então, a gente tem que pensar com carinho, não julgar essa pessoa e tentar ajudar, se aproximar mais dos familiares e também da pessoa que tirou a própria vida. Qual a faixa etária que tem maiores casos de suicídio? A gente já começou comentando isso, né? Os jovens, disparado aí, aumentou em todo mundo, tá? E segundo os dados que a gente tem aqui da cartilha que foi desenvolvida do Setembro Amarelo, a gente tem no Brasil aí a terceira principal causa de morte entre os jovens, então é um fator preocupante e isso envolve várias coisas, né? Como a gente falou que o suicídio ele é complexo de entender a causa, mas geralmente está ligado ao humor, à depressão, abuso de álcool e drogas, que é onde o jovem está começando a aprender, conhecer o mundo, né? Questão da droga, de beber com os amigos, então por mais que seja uma fase da vida, a gente os pais têm que acompanhar, nós profissionais, acho que todo mundo tem que acompanhar de perto a questão familiar, social, né, os transtornos psicológicos. A gente nem citou aqui ainda, mas a rejeição familiar, que a gente sabe que acontece aí no Brasil. Um outro ponto importante que também nunca sai de circulação é o abuso físico e o abuso infantil, que a gente sabe que está presente nos lares aí, isso pode ser um fator determinante para suicídio. Então a gente tem que analisar aí que geralmente é os jovens que mais sofrem com esses patamares. No entanto, a gente tem observado também um aumento do número de suicídio entre idosos. Isso se deve principalmente à questão da solidão e do idoso achar que ele não tem mais utilidade para a sociedade. Ele trabalhava pra caramba ativamente, chega em um determinado momento, ele entra em depressão e chega num ponto que ele acha que ele não tem mais sentido de viver, né? Então a gente tem observado isso e aquela sensação também que está sempre incomodando a família. Então são esses dois extremos, a juventude e os idosos. Dois grupos que a gente tem que tomar mais atenção. No entanto, apesar de acontecer esses dois grupos, pode acontecer em qualquer idade, não tem uma idade específica. O número maior é nessa idade, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Então a gente tem que estar sempre atento a todas as idades. Então a gente tem que estar atento a quem está ao nosso redor para tentar sempre ajudar aí. Iago, responde pra gente. O dado relacionado a suicídio aponta que acontece em mais casos em homens ou mulheres? E quando a gente começa a analisar esses dados aí, é até engraçado, tá? É bem troca. Acontece o seguinte, o número de mortes é 3 vezes maior entre homens do que mulheres. No entanto, as tentativas de suicídio é 3 vezes maior em mulheres do que em homens. Então a gente tem aí um dado contrário, né? A gente percebe que os homens, quando tentam contra a própria vida, inevitavelmente o suicídio vai ocorrer. Nas mulheres não, as mulheres elas tentam muitas vezes, mas graças a Deus elas não conseguem. E aqui a gente mostra um dado preocupante. Os homens, pela nossa cultura e pela sociedade de forma geral, a gente sabe que o homem, ela tem aquela questão da força, do homem carregar o peso da família, né? De não chorar, né? Então, quando a gente olha essa questão da força do homem, a gente sabe que o homem não vai procurar ajuda. O homem mal vai no médico quando está passando mal, como dirá falar sobre que está precisando de ajuda. Então, ele não vai assumir. E aí cabe o papel da sociedade, acho que as mulheres principalmente, em estar sendo esse suporte aí para os homens, visto que a maior causa de morte entre os homens está relacionada à solidão, o homem se sentir sozinho, e a questão do isolamento social. Então, ou seja, o homem geralmente, quando ele tiver com depressão, tiver essa recaída para tentar contra a própria vida, a primeira coisa que ele vai fazer é se isolar e entrar numa solidão. Só que às vezes ele não vai demonstrar por causa desse machismo, que tem que mostrar, né, que é forte, que não pode chorar perto das mulheres. Então dificulta um pouquinho, por isso que o número de mortes acontece mais entre homens. Iago, essa solidão
trata-se de uma carência, falta de mulher, de homem, um relacionamento, ou carência também de um filho, familiar, um amigo? Então, a solidão está relacionada a isso tudo um pouquinho que você falou, sabe? Ele se sente um vazio. Essa solidão aqui está no sentido de carinho, de atenção, de alguém para conversar, de alguém para trocar uma ideia, de alguém para ouvir. Porque muitos homens são fechados, né? Ele não conversa nem com a esposa Sim. que tá do lado. A esposa dorme com ele tá com um problema, a esposa não vai saber, ele vai chorar quando a esposa dormir. Ou então não tem um filho que gostaria de ter, ou então tem um filho, o filho não dá tanta atenção. Então tá relacionado mais esse sentimento de vazio, né? Esse vazio por não sentir um carinho, não sentir esse retorno num amor, vamos dizer assim. E o isolamento social tá ligado a isso, o homem se isola, né? Por exemplo, ele vai sempre procurar estar sozinho, ele não vai querer a companhia das pessoas, então é esse isolamento social nesse sentido. Não vai querer mais jogar futebol com os amigos, sair, esses pontos aí. E para mulher não, para mulher já é o contrário, né? A mulher é um pouco mais fácil lidar com isso. A mulher tenta mais o suicídio, mas entre aspas, né, ela tem uma gama de pessoas ao redor dela, ela tem um número de atividades que permite ela conversar mais. As mulheres são mais conversadas que os homens, tem mesmo pela questão social, aí a mulher faz mais serviços, a mulher trabalha em casa e trabalha na rua, então entre aspas, elas se sentem mais úteis, o que dificulta um pouquinho ela tentar com a própria vida de forma a efetivamente se matar, né? Então mas de qualquer forma a gente tem que destacar aqui que cabe o cuidado, tem que se cuidar e todo mundo tem que ficar atento. Questão dos dados também, tá? Um número que é preocupante, eu nem consegui trazer aqui, mas e uma coisa que agora a gente pode falar com o Remédio de Sociedade é a questão do respeito com relação ao público LGBT. A gente tem um alto índice de suicídio entre o público LGBT e a gente destaca principalmente o público trans, que tenta a própria vida por não ver mais motivo na vida, e muito disso se deve ao pré-julgamento que a sociedade faz, né? A pessoa, ela sabe o que ela quer, mas ela não se aceita por causa do padrão da sociedade. E isso ela se sente excluída, ela acha que ela não é desse mundo, ela começa a se preocupar tanto com o que o outro vai dizer que ela começa a não se encaixar nesse mundo, começa a ficar desmotivada. E aí é um fator pra gente parar e analisar, porque apesar da gente muita gente falar aí que é a cultura, né, que estão tendo o exército de gays, essa questão toda aí do público LGBT querer impor para a sociedade, a gente está vendo esses números crescerem, porque agora a gente está tendo uma explosão realmente de casos de pessoas se declarando LGBT, mas não é porque ela não era, é porque agora ela está tendo mais liberdade. E eu acho que a sociedade tem que parar e começar a refletir sobre isso aí, para a gente tentar também diminuir esse número de casos. As famílias conversaram mais sobre sexualidade também com os jovens, porque às vezes ele pode estar querendo se assumir para a família, não se assume, fica nessa, e aí ele se sente desmotivado, pode tentar ir contra a própria vida. Então é um caso também a se pensar. E no caso das trans também, né, Iago, conta-se que a sociedade fecha um pouco, é difícil conseguir até mesmo questão de trabalho, né? Sim, a gente tem aí a questão mesmo das trans, a questão que a maioria delas faz Cabeleireira, né? Na pior das hipóteses, garoto de programa. Sim. Que é o que elas acham que elas podem, né? Que tem pra elas. Mas na verdade elas podem trabalhar em qualquer área, desde que a sociedade abra esse caminho e desde espaço, que né? elas também acreditem nelas, né? Não sei se vai ter alguma trans ouvindo, se for, já deixamos nosso abraço aqui, mas saiba que você é capaz, qualquer pessoa é capaz de mudar, qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, basta você querer. E se precisar de ajuda, não só os trans, mas todo mundo, alguém está passando esse momento difícil aí, pensando em tentar contra a própria vida, saiba que a gente está junto. Se precisar de ajuda, pode ligar lá para a farmácia, liga aqui para a rádio, liga para alguém, converse, tá? Não desista da sua vida, porque você tem que acreditar, a gente também acredita que cada pessoa importa no mundo. Então, se a gente for com esse pensamento, acho que a gente consegue diminuir aí esse número de casos. E lembrando que são pessoas, têm sonhos, né? Sim. E eu tenho amigas aí super bacanas, super inteligentes e que correm atrás dos seus sonhos. E cada uma ali faz um trabalho impecável, sensacional. Sim, com certeza. Então cabe a nós ajudar a sociedade a superar isso e não encarar isso como um pecado, e sim como
não faça julgamento, né? Que eu acho que se existe, alguém acredita em Deus, no ser supremo, a única coisa que ele prega é amar o próximo. Então não tem essa de religião. O julgamento vamos deixar que Deus faça. Vamos tentar ajudar o próximo a viver bem aqui consigo mesmo e respeitar. Acho que acima de tudo o respeito é um dos remédios aí também. E uma das formas também, já falando aqui, de ajudar a prevenir o suicídio, né? Pelo menos em um público específico. Esse pessoal que sofre essa opressão pela minoria, né? Se a gente começar a olhar essa minoria também, a gente vai ajudar a diminuir o número de casos dessa minoria, que pode virar um número grande, como a gente está vendo aqui. Fato. Quais são os fatores de riscos para o desenvolvimento do comportamento suicida? O comportamento suicida, geralmente ele aparece com pessoa que já tentou a própria vida alguma vez, sem sucesso, ainda que de forma leve, e pessoas que têm algum tipo de doença mental. A gente destaca aqui na doença mental a depressão, o transtorno bipolar, a pessoa que se entrega ao álcool, as drogas. Existe a gente julga muito, mas existe um motivo por qual aquela pessoa optou pelo álcool, optou pela droga. Os fins não justificam os meios, mas existe alguma coisa que a gente precisa tentar entender um pouquinho isso aí. A questão do transtorno de personalidades, pessoas que mudam frequentemente de humor rapidamente, pessoas com esquizofrenia. Então, no geral, as pessoas que têm alguma doença mental são as pessoas que mais estão propensas a cometer suicídio. E cabe lembrar que, de novo, a depressão aí é o mal do século, né? Como a gente falou semana passada. A gente tem que ter um cuidado 3 vezes maior, né? Verdade. Olha só, quer ficar bem informado? Quer? Então daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Só que antes, Iago, fala pra gente as suas redes sociais. A gente tá no nosso Instagram, @farmácia_Iago Gabriel. A gente está também no YouTube como farmacêutico Iago Gabriel. Ou então, se tiver com dúvida, joga lá no Google Farmácia Iago Gabriel, Iago com Y em todas elas, que você vai achar a gente aí e alguma forma de conversar com a gente aí. Perfeito, e daqui a pouquinho tem muito mais pra você. E aqui, ó. 87,9 FM. Estamos apresentando Show da Manhã. É isso aí, você ligadinhos com a gente até o meio-dia. E hoje, quinta-feira, dia 10, é dia do suicídio. E esse tema que a gente traz aqui na Rádio Clube Trans FM, com a participação do Iago Gabriel, esse farmacêutico que está aqui com a gente todas as quintas-feiras no Show da Manhã com Thay Vegas. E você pode participar, 3211-5697 ou no 99927-1617, o nosso WhatsApp. E pode espalhar também, viu? Fala pro vizinho, pra vizinha, pro tio, pra tia. Pode espalhar no Instagram também. Pode espalhar também no nosso WhatsApp. Pode ficar bem à vontade, viu? Participe conosco. Iago, tem como participar também com o Instagram ou o telefone da farmácia? Claro que tem, tá? A gente está de portas abertas, não só para as questões que a gente está falando aqui, mas para qualquer questão que você tenha dúvida. Pode mandar sugestão de tema pra gente mandar para vocês, pode mandar pergunta. É só entrar lá no nosso Instagram, @farmácia_Iago Gabriel. Farmácia Iago Gabriel. Também você pode entrar no Facebook, que a gente descobriu que é uma rede que o pessoal gosta muito também. É só procurar lá Farmácia Iago Gabriel no Facebook, a gente estava esquecendo do Facebook. Ou no Google, joga simplesmente no Google Farmácia Iago Gabriel, que você vai encontrar todas as plataformas que a gente está disponível aí para você. E a gente sabe que pelo Google não tem como você não achar a gente. Você vai achar a gente. Só colocar lá Farmácia Iago Gabriel, Iago com Y, que vocês vão achar a gente. E o telefone? O nosso telefone lá é o 3222-5378 ou no nosso WhatsApp 99804-1023. Esse telefone último que eu falei, ele também é para ligação. Então você pode mandar ou WhatsApp ou ligação nele. Isso aí, a farmácia Iago Gabriel tem toda uma equipe preparada para poder te atender. Inclusive, não precisa de ter vergonha. Já teve ouvinte que ligou para lá, não é isso, Iago? Sim, abraço para você, Paulo. Paulo podia ligou para lá, bateu um papo com a gente sobre pressão alta. A gente orientou ele aí. E é isso, gente. Se vocês quiserem tirar dúvida, pode ligar, não precisa ter vergonha, não precisa ficar acanhado porque você não compra com a gente, vai te atender da mesma forma e carinho que você merece. Nosso intuito é te levar informação para você. Exatamente, perfeito. E vamos dando sequência aqui, hoje o tema suicídio, e vamos agora os mitos e verdades. E para começar, tem a primeira aqui. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Verdade ou mito?
É mito. Muitas pessoas pensam, se parar pra pensar na nossa também cultura, né? O ser humano sempre fala que Deus deu livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente bem entender. No entanto, quando a pessoa pensa em suicídio, ela não está pensando somente tendo escolha. Ela está na cabeça dela fantasiando que a única alternativa que ela tem é a morte, porque ela acha que a morte vai livrar ela de todos aqueles problemas. Então a gente sabe que não é bem assim, que o suicídio não é uma decisão individual, tem uma série de fatores, conforme a gente falou aqui. E uma das formas aí já pra gente tratar isso aí é a pessoa se tratar. Se ela tem uma depressão, ela trata a depressão. A gente estava até falando aqui agora nos bastidores. Não existe um tratamento medicamentoso específico para suicídio. A gente tem que tratar a doença que pode levar a pessoa. Se é o bullying, a gente tem que encaminhar para um psicólogo, para uma terapia comportamental. Se é a depressão, tratar com medicamento. Então é avaliar isso aí. E fique ciente, gente, o suicídio não é uma escolha da pessoa. São os fatores que vai fazendo a pessoa pensar que aquilo é a solução. Quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Mito ou verdade? Isso é mito. Muita gente acha que a pessoa pensou uma vez, ela sempre vai querer se matar. Isso é mito. A pessoa ela pode se tratar. O que é preciso é que a pessoa tenha consciência que ela está precisando de ajuda, ou então os familiares, a pessoa ao redor, tentar trazer ajuda para ela e tratando o que está ocasionando esse pensamento, a pessoa não vai ter mais risco, né? A pessoa vai estar livre desse risco. Sempre é lógico que pode ter uma recaída, mas a pessoa fazendo o tratamento direitinho, as pessoas ao redor dela apoiando e ajudando ela a sair desse quadro, o risco some. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, que é apenas chamar atenção. Mito ou verdade? Mito. Esse é um dos maiores mitos que existe. Que se você pegar, colocar suicídio, se você começar a conversar de suicídio, a gente até falava lá atrás a questão das barreiras para detectar o suicídio, essa é uma delas. Todo mundo acha, todo mundo teve aquele momento que fala, não, você está fazendo só para chamar atenção, ela não quer se matar. Quem quer se matar vai lá e faz. Isso é o maior erro que a gente tem, que nós como seres humanos, eu também já pensei isso um dia antes de começar a fazer as reflexões, de achar que é só para chamar atenção. Gente, não é só para chamar atenção. A pessoa está te mostrando que não está tudo bem com ela. Ela está te fazendo um chamado. Se ela começou a falar em suicídio, é porque ela está querendo falar assim, não tô bem, me ajuda. Então a gente não trate isso como chamar atenção. Pode ser sim como chamar atenção nesse sentido, mas ela está querendo dizer que ela está pedindo ajuda, que ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, ela precisa que intervenha, né? Que você ajude ela a sair desse quadro. Então não encare isso como dessa forma, que a pessoa vai estar tentando, ela não vai fazer nada. Então quando ela falar isso, já acende a luzinha aí e tente procurar entender por que ela está falando isso, e você pode ajudar e não levar um quadro que acontece, né? Que geralmente muitas vezes acontece também, a pessoa não fala nada, quando vai ver ela se matou. Mas por quê? Porque ela não demonstrou nenhum sinal. Mas se essa pessoa está demonstrando sinal para você, vamos tentar ajudar. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Mito ou verdade? Isso é mito, e a gente só vai conseguir reverter esse quadro se a gente falar mais abertamente, se todo mundo conhecer os sinais, se a gente falar. Porque a gente só conhece uma coisa se a gente começa a falar. É que quando a gente começa a namorar, né? Quando a gente começa a namorar, você não conhece nada da pessoa, mas é aquele amor, aquela paixão. Aí você começa a namorar, começa a conhecer mais a pessoa, começa a acabar alguns conflitos que teriam antes, porque você não conhecia a pessoa. Então você precisa conhecer para você evitar conflito. Quando você começa a conhecer, você começa a se adaptar. E é isso que tem que acontecer com o suicídio. Tem que começar a falar mais abertamente, falar em escola, falar com os pais, a sociedade falar, para buscar soluções, porque às vezes as soluções podem vir desse diálogo. A mídia é proibida de abordar o tema suicídio. Mito ou verdade? Isso é mito. A mídia, eu acho que ela tem um dever fundamental, porque se a gente parar para pensar, tudo que está na mídia, o povo está ligado. Então, se o povo está ligado na mídia o tempo inteiro, 24 horas por dia, vai ter alguém ligado. Se a gente começa a falar do tema, se as pessoas começam a se identificar, às vezes ela pode procurar ajuda. Então, a mídia tem um papel fundamental aí nessa campanha, em levar, visto que a mídia está dentro da casa das televisão, por exemplo, está dentro da casa de todo brasileiro. Então essa informação vai chegar muito mais alto do que um profissional. Por exemplo, eu estou aqui na rádio hoje falando, tem vários profissionais falando aí Brasil afora.
Mas se todas as mídias começarem a falar mais, a gente vai levar essa informação para o maior número de pessoas. Então a mídia tem que falar mais, as pessoas têm que perder esse preconceito e as pessoas têm que parar de julgar a mídia está falando e achar que vai aumentar o número de casos. Muito pelo contrário, gente. Se falar mais, quanto mais a gente fala do problema, mais fácil ele se torna de resolver. Bacana, o nosso tempo está corrido. Iago, eu quero te agradecer por mais uma participação, mais uma quinta-feira, estar aqui nesse tema super importante, né? O mês de setembro também, que é o mês amarelo, e tratar de um assunto que acontece no dia a dia das pessoas aí e familiares. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, até semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar esse tema durante esse mês todo. Lembrando que se tiver alguma sugestão, alguma pergunta sobre o tema, algum relato também para contar de pessoas que você conhece que tenham tentado suicídio, ou você queira mandar para cá também, é muito importante para a gente ver o que a gente está falando aqui, né? Ter fatos, né? Então pode mandar para cá e espero vocês semana que vem. É isso aí. E se você quiser passar na farmácia, é só ir na rua General Almerindo da Silva Gomes, número 12, no bairro Nova Era 2. É isso mesmo, Iago? Isso mesmo. Só chegar lá que a gente vai ter o maior prazer em estar atendendo vocês. É isso aí. Ou ligue pra lá, 3222-5378. Obrigada, Iago. Até semana que vem. Nada. Tchau, galera. E você, meu ouvinte, daqui a pouquinho tem muito mais músicas pra você no Show da Manhã. Não saia daí, é VaptVupt, hein? A música